Boa noite, meu povo, sejam bem-vindos! Hoje nós vamos conversar sobre os 3 comportamentos que você precisa observar em alguém para construir um relacionamento saudável e feliz. Que você, mulher, precisa observar em um homem para construir um relacionamento feliz. Essa live de hoje vai ser muito importante, vai ser muito profunda. Então você que tem aí dificuldade nos seus relacionamentos, que seja amoroso, que seja familiar, essa live é pra você. Essa live vai te ajudar a ser feliz no amor, né? Todo mundo quer ser feliz no amor. Todo mundo, é uma necessidade nossa. Amar e ser amado não é uma vaidade, é uma necessidade. Mas a maioria das pessoas sofrem por não saber se relacionar. E a gente não é ensinado a se relacionar na escola, muitas vezes não, até em casa a gente não é ensinado, na igreja também não, enfim, nos maiores ambientes de influência que a gente frequenta durante a maior parte da vida, a gente não aprende a se relacionar de maneira efetiva, inteligente. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Então, para você que tá aí comigo, já clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, ó. Envia essa live aí para 2 amigas suas, para 3 amigos seus, pra gente começar a conversar. Pra gente começar a nossa conversa de hoje, que vai ser muito profunda, muito... Não, você não tem noção da transformação que esse assunto vai trazer pra sua vida. Se você já tá aí calejada de sofrer, né, sem saber lidar com as suas emoções, se você já tá aí calejada achando que pra você esse negócio de ser feliz no amor não é possível, que relacionamento é um negócio difícil e complicado mesmo, você precisa assistir essa live até o final. Eu sei que muita gente quer melhorar seus relacionamentos, muita gente quer ser feliz no amor, mas poucas são as pessoas que param pra aprender, né? Tem um monte de gente que entrou aqui na live, daqui a pouco vai sair, porque por mais que queira ser feliz no amor, não tá disposto a aprender os princípios básicos e simples, os comportamentos básicos e simples pra ser feliz. Enfim, e hoje o que eu vou te entregar aqui não foi algo que eu acho ou que eu vi, foi coisa que eu estudei, que eu experimentei na minha vida, sabe? Isso aqui tem conhecimento prático, pragmático. Então fica aí até o final, pega seu papel e sua caneta, pega sua água, vamos conversar sobre os comportamentos necessários, os comportamentos que você deve observar em um homem, né? Pra saber se esse homem realmente se esse relacionamento com essa pessoa realmente vai ser uma relação saudável ou não. Mas enfim, meu povo, vamos lá. Não só no homem, né? Você precisa observar esse padrão de comportamento em você também. Muitas vezes, pegou seu papel e sua caneta, sua água? Pegou sua água aí, meu povo? Eu vou até beber minha água aqui, que a conversa hoje, ó, vai ser pauleira a nossa conversa de hoje. Eita, nós. Peraí, deixa eu só colocar o carregador nesse computador aqui, senão já era. Tem umas coisas aqui no computador que eu preciso falar pra vocês. Então, vamos lá. Na nossa conversa de hoje, eu quero te falar o seguinte. Comportamento, gente, é tudo. Você consegue deduzir muita coisa sobre a vida da pessoa, sobre os sentimentos das pessoas, sobre a forma de pensar das pessoas, analisando o comportamento, né? Mas por que mesmo o comportamento comportamento é algo que entrega muito daquilo que a gente não consegue expressar, daquilo que muitas vezes a gente esconde. E muitas pessoas não têm habilidade para observar e interpretar um comportamento. E enfim, hoje eu quero te mostrar quais são os comportamentos mais primordiais que você deve observar nas pessoas para realmente construir um relacionamento feliz. Antes de tudo, eu quero que você entenda o seguinte. Gente, olha só. Para começar essa live de vez, clica aí no coraçãozinho aqui embaixo para essa live subir, para mais pessoas saberem que a gente já tá online. Clica nesse aviãozinho aqui, ó. O aviãozinho que fica aqui embaixo, ó. Manda para no mínimo 3 amigas para assistirem essa live também, para ser feliz no amor também. Então vamos lá, primeira coisa, gente, eu quero que você entenda o seguinte. O relacionamento é uma necessidade que nós temos, sabe? Nós somos seres relacionáveis, digamos assim. Nós temos a necessidade de nos relacionar. Amar, ser amado é uma necessidade. E como eu falei pra vocês hoje mais cedo lá nos stories, não é porque você ama alguém que você vai ser feliz com essa pessoa. Amar não é o suficiente.
Amar é um sentimento, saber se relacionar é uma habilidade. Uma habilidade que exige maturidade. Se você não tem maturidade para entender o que é sua responsabilidade nessa relação, o que você pode e deve exigir do outro, se você não tiver essa clareza e essas habilidades, vai ser muito difícil construir relacionamentos saudáveis. E o maior problema de quando a gente não constrói relacionamento saudável é que a nossa vida fica frágil, sabe? A gente fica traumatizada, a gente fica pesada, a gente fica na defensiva, a gente quer controlar tudo porque a gente não confia mais. Se você começar a lidar ali com uma pessoa que já foi traída inúmeras vezes, que já entrou em vários relacionamentos e saiu de vários relacionamentos, essa pessoa é curioso, né? Porque as pessoas acham assim: agora eu sou uma mulher mais experiente, eu já me separei, eu já tive vários namorados, já tive não sei quantos maridos. E essa experiência faz com que eu me relacione melhor. No mundo dos relacionamentos, principalmente do relacionamento amoroso, essas experiências faz com que, na maioria das vezes, né, tô falando aqui de uma forma genérica, mas faz com que você tenha ainda mais dificuldade de se relacionar, porque você vai acumulando os problemas, acumulando os traumas, a falta de confiança, sabe? E você vai acumulando coisas e você chega em um outro relacionamento totalmente ferida, se sentindo magoada por algo que essa pessoa que tá com você hoje não te magoou, mas que você trouxe de outros relacionamentos que talvez você nem se curou. Isso acontece com gente que pula de relação em relação e achando que o problema tá sempre, esse relacionamento aqui tá ruim, então vou terminar, vou começar outro. Mas você começa outro relacionamento, quando você começa outro relacionamento com o mesmo padrão de comportamento que você tem hoje, adivinha? O outro relacionamento toma o mesmo rumo que os relacionamentos antigos. E aí você termina aquele relacionamento. E aí você fica pulando de uma relação para outra e se magoando e se chateando, enfim, acumulando frustração. Então, para ser bem simples e objetivo, eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro passo, antes de tudo, antes de falar sobre os comportamentos, eu quero que hoje você decida de verdade amadurecer sua personalidade para se relacionar. Sabe? Olhar pra você, escolher a vida que você quer viver. Escolher o nível de relacionamento que você quer ter, sabe? O nível de relacionamento que você quer ter com outras pessoas vai exigir uma profundidade de relacionamento com você mesma. É impossível você se relacionar bem com os outros se, antes de tudo, você não se relacionar bem com você mesma, né? Eu sempre falo que existe os três pilares básicos da construção de relacionamento. Antes de tudo, você precisa aprender a se relacionar com Deus. Ah, Tati, mas eu não acredito em Deus. Então, tem certeza que os seus relacionamentos vão ficar comprometidos por isso. Né? Porque quando a gente não acredita em Deus, quando a gente acredita que tudo é fruto do acaso, quando a gente não consegue confiar em Deus simplesmente porque a gente não enxerga Ele materialmente falando, a gente começa a construir vários questionamentos, vários sentimentos que vão impedindo que a gente se relacione, que a gente entenda a vida como ela realmente é, sabe? Eu acho que o relacionamento, ele traz pra gente uma noção de vida e de mundo muito, muito, muito profunda, que você não conseguiria entender algumas coisas sobre a vida sem relacionamento. Algumas coisas você só vai aprender com pessoas, se relacionando, se envolvendo. Você nunca vai aprender com coisas, com distrações, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu até anotei ela aqui, que diz assim, ó: o amor humano, quando é nobre e puro, ajuda a saborear o amor divino. Eu acredito muito nisso. Quando a gente nutre relações saudáveis com a gente mesmo, no nosso ambiente familiar, quando a gente nutre uma relação saudável ali dentro do nosso casamento, isso nos ajuda a experimentar mais também sobre o amor de Deus, sabe? Eu acredito que essas etapas, pensa nas etapas. Quando você é criança, você começa ali a se relacionar com os irmãos, com os pais, nesse ambiente familiar onde você tem que compartilhar, onde você tem que ceder, onde você tem que aceitar a necessidade do outro também, onde você não pode só olhar pra você. O relacionamento ajuda a criança a amadurecer. Uma criança que ela é educada isoladamente, é só ela, é tudo pra ela não precisa pensar em ninguém, ela não precisa compartilhar o brinquedo com ninguém. Essa criança, ela cresce com sérios problemas de relacionamento, porque
constrói a compreensão de que todo mundo está ao serviço dela. E essa criança, na adolescência e na vida adulta, ela se torna uma pessoa insuportável, imatura, que acha que tudo é pra ela, tudo é sobre ela, né? É o pai e a mãe que falam assim, ó, você é especial, você é única. E aí você cresce achando que você é especial e única, que você é o alecrim dourado, que você é insubstituível. E realmente você é, mas pra quem? Pros seus pais, pra ninguém mais. Porque se você morrer hoje, amanhã sua vizinha vai continuar a vida dela, seu patrão vai continuar a vida dele, sabe? Então, pra quem que você é especial, insubstituível, única e eterna? Pros seus pais, pro seu ciclo de intimidade. Quando a gente pega essa significância, essa importância que nós temos dentro ali do nosso ambiente familiar, a gente quer enfiar a goela abaixo, como se simplesmente eu existo, então eu chego aqui, todo mundo tem que me respeitar, me amar, me cuidar, porque eu sou um ser especial, único, insubstituível. Eu tenho que ser servida, sabe? É muita imaturidade, gente. Hoje, a imaturidade, nós estamos nós vivemos no momento, na geração mais infantil, mais ansiosa, mais frágil, mais depressiva que já pisou na Terra. Porque é uma geração que só pensa nos direitos que tem, no que eu preciso, no que eu quero, no que eu posso, no que eu sonho. Ela não tem prazer nenhum em servir, em cuidar, em olhar. E essa falta de maturidade faz com que as nossas relações também sejam frágeis. Sabe, a gente olha pro nível de relacionamento que as pessoas têm hoje e é frágil, é deficiente. As pessoas não sabem se relacionar, elas não sabem como cuidar do outro, proteger. Elas nem querem isso, pelo contrário, elas têm uma lista enorme de exigências do que eu quero, de tem que ser assim, assim, assim. E qualquer coisa que fuja do que ela quer já é motivo de uma frustração enorme, sabe? É engraçado você perceber as palavras que as pessoas usam hoje pra expressar o sentimento delas. Então é tipo assim, a pessoa foi mal educada. Uma pessoa tava em um dia ruim e foi mal educada com você. Entenda essa introdução aqui, porque depois você vai compreender aí os comportamentos que você deve observar. Mas enfim, pensa só no cenário. Vamos pensar que você tava em um restaurante, aí o garçom foi te atender. E aí, te atendeu mal e tal, te falou alguma coisa ali de uma maneira grossa. E você falou, nossa, meu dia acabou. Nossa, que pessoa cretina, que pessoa sem noção. Tipo assim, você construiu um mundo de arrogância, de ódio, porque a pessoa teve um comportamento que você não gostou, sabe? Então, você vê o nível de, minha vida acabou, meu dia acabou. Não, sabe? A forma como as pessoas lidam com as pequenas coisinhas do dia a dia, na questão relacionamento, é muito... É inacreditável, porque as pessoas estão realmente infantilizadas. É tipo, nossa, eu quero... as pessoas de hoje, né, elas querem sim, eu quero um corpo saudável, mas ir pra academia, gente, que coisa chata, que me alimentar melhor, mas eu não gosto disso, eu não gosto de comer tal coisa, não gosto disso, não sei o que, eu gosto mesmo de pizza, hambúrguer e tal. São pessoas que não têm a mínima disposição em lidar com desconforto. Agora, você acha mesmo que uma geração assim, ela vai construir relacionamentos saudáveis? Uma sociedade sem estruturas familiares, é assim, ó, a falta de família causa uma desestrutura dentro do ciclo de intimidade ali. Então, por exemplo, a falta de família não, a falta do relacionamento familiar. Por exemplo, eu dentro da minha casa sou uma adolescente, não sou ouvida, não sou... não me sinto amada, não me sinto respeitada, sou muito agredida verbalmente e tal. Isso gera em mim aquela agressividade, sabe? Aquela pessoa que tá sempre na defensiva, que bateu, levou, enfim, aquela pessoa difícil de lidar. Essa pessoa, ela vai para uma empresa e aí ela começa a trabalhar, ela tem dificuldade de relacionamento, ela começa intoxicar, né, digamos assim, aquele ambiente. Daqui a pouco, aquela empresa, ela fica desestabilizada por conta dos problemas de relacionamento que tem ali. E aí a empresa se fecha. Enfim, aquele problema era um problema dentro da família.
virou um problema na empresa. Daqui a pouco, a empresa se fecha, várias pessoas perderam o trabalho, as pessoas não sabem lidar com isso, elas colocam a culpa no governo, na cidade, no prefeito. Daqui a pouco tem uma briga ali, termina um relacionamento, aí que a pessoa fala, quer saber, essa vida não vale a pena, eu vou me matar. Ou eu vou matar essa pessoa que me traiu. E aí ela mata alguém, e aí ela rouba, e aí ela se... Enfim... Você entende que uma falta de estrutura familiar, ela vai construindo um caos social? Você entende nisso? Você entende isso? E quando eu falo a falta de estrutura familiar, eu tô citando isso porque quando eu falo com você que você precisa ter maturidade, saber o que observar para se relacionar, é porque, por favor, uma das coisas que você mais ajuda a sociedade é construindo uma família emocionalmente saudável. Pessoas emocionalmente saudáveis, elas trazem muito mais benefícios sociais. Elas ajudam, elas servem, sabe? Elas são mais maduras, elas resolvem mais problemas. E a gente não veio nesse mundo só para ser servido. A gente veio para servir, para cuidar, para resolver, sabe? Para tudo isso a gente precisa de habilidade emocional. Mas enfim, tô te dando toda essa introdução para você entender que tudo na vida é relacionamento. Se antes de tudo você não aprender a se relacionar com Deus, isso vai te dar o relacionamento com Deus. Por que é tão necessário o relacionamento com Deus? Porque é esse relacionamento que me dá condição de entender minhas fragilidades, minhas forças, reconhecer a beleza da minha própria vida, sabe? O propósito em ser quem eu sou, em estar aqui, enfim. Me relacionar com Deus me traz mais noção sobre o meu próprio valor, sobre a minha identidade. Depois que eu me relaciono com Deus, fica muito mais fácil lidar comigo mesma. Porque, gente, você vai se frustrar com você vai se julgar, você vai se culpar por algumas coisas, mas a forma como você lida com esse sentimento vai construindo uma relação com você mesma, sabe? Enfim, então, quando você constrói um relacionamento com Deus, fica muito mais fácil se relacionar com você mesma, entender seus problemas, seus questionamentos, se resolver. Depois de tudo isso, né, de se relacionar com Deus, se relacionar com você mesma, fica muito mais fácil se relacionar com outras pessoas. E é imprescindível essa ordem, mas o que acontece hoje? As pessoas não se relacionam com Deus, não se relacionam com elas mesmas e elas querem construir relações saudáveis com outras pessoas. Com uma pessoa que nasceu em um lar totalmente diferente do dela, que tem crenças, pensamentos, objetivos diferentes do dela, e ela acha que essa relação vai ser feliz simplesmente porque eu já tenho 25 anos, eu tô na hora de casar, conheci um cara, ele é bonitinho, ele também quer casar, ele também quer isso, quer aquilo, então a gente vai ser feliz. Relacionamento saudável vai exigir conversas difíceis. Escreve isso aí. Relações saudáveis exigem conversas difíceis. Relações saudáveis exigem comportamentos difíceis. Sabe, comportamentos difíceis que eu quero dizer é lidar com circunstâncias difíceis. Se você quiser ter uma vida facinha, onde tudo que você quer vem na sua mão e enfim, que encontrei um príncipe perfeito que chegou no cavalo branco, que me leva o café da manhã e pronto, e aí eu entendi que eu vou ser feliz porque ele é assim, ele é perfeito e por isso eu vou ser feliz. Não vai. Se você não tiver noção do que é um relacionamento, do que uma relação exige de você, do que você tem que observar em outras pessoas para entender se essa pessoa realmente é a que vale a pena ou não se relacionar com você, não vai ser fácil. Porque assim, gente, a pessoa pode ser incrível, pode ser uma ótima pessoa, super honesta, super de Deus, né? Eu nasci dentro de uma igreja, eu sei como que as pessoas têm essa visão totalmente deturpada de que, não, é da igreja também, é um cristão também, então naturalmente vai dar certo. Não vai dar certo, não. Não é só ter a mesma fé, não é só amar não é o suficiente. É isso que eu quero que vocês entendam. A mídia, o romantismo dos filmes te falou que se você ama muito, o amor supera tudo. Não, o amor não supera tudo. Amar e saber se relacionar são duas coisas completamente diferentes. Tá bom? Duas coisas. Então, vamos lá. Eu quero te mostrar aqui o que você precisa observar em alguém para se relacionar. Não só observar em alguém, mas observar em você mesma, tá bom? Gente, pra vocês que estão aí na live, pra gente partir pra esses 3 pontos e últimos pontos, né? Eu quero te pedir uma coisa.
Se você tá aqui até agora, presta atenção. Você tá aqui até agora, se você entende que esse conteúdo ele é relevante para a sua vida, né, que a gente precisa de relações saudáveis para construir uma vida saudável, uma vida bem-sucedida, eu quero te pedir que você generosamente clica aqui nessa setinha aqui embaixo, ó, e manda para no mínimo 3 pessoas essa live. Vambora, gente, vamos compartilhar, sabe? Tô tirando aqui mais de 1 hora do meu tempo, do meu dia para te entregar um conteúdo profundo, gratuito. E a única coisa que eu tô te pedindo é para compartilhar essa live. Compartilha aí para mais pessoas verem que a gente já entrou, que nossa live já começou e para elas aproveitarem de toda a preciosidade desse conteúdo aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá que eu quero falar para você sobre os 3 comportamentos que você vai analisar no outro e em você mesma. Primeira coisa que você deve analisar friamente. Primeira coisa, antes de casar, você deve analisar, observar isso. Não, antes de tudo, deixa eu te falar o seguinte. Se você tá namorando ou mesmo casado, enfim, no seu relacionamento, você precisa silenciar as palavras e observar o comportamento. O que faz muitas pessoas se frustrarem? Você deve conhecer aquela pessoa que, nossa, era super feliz no namoro, super contente, super satisfeita, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Aí chegou no casamento e é tudo é briga, tudo é reclamação, sabe? Virou aquele caos. Por que isso acontece muitas vezes? Porque no namoro, na época da paixão ali, né, naquele fogo da paixão, muitas pessoas ignoram o comportamento e acreditam só no que ouvem. E assim, gente, cada um fala o que quer, né? Quando você tá ali na época da conquista, é natural a pessoa tentar mostrar o melhor lado dela, só as qualidades dela, só a disposição dela em cuidar, em servir. Enfim, é natural. Mas é por isso que eu falo, é muito perigoso. Eu, particularmente, eu nunca, sabe, não acredito que seja saudável você se casar com uma pessoa que você se relaciona há menos de 1 ano. Porque com menos de 1 ano é impossível você realmente conhecer alguém como você deveria conhecer. Sabe, relacionamento, casamento não é lugar para surpresa. Não é lugar para você simplesmente falar, nossa, eu descobri agora que ela teve um problema, ela foi abusada sexualmente, né? O cara casa. Aí na lua de mel ele descobre que a esposa foi abusada sexualmente na infância e por conta disso ela tem dificuldade de se entregar sexualmente. Ela tem desconforto e tal. E aí ele vai ter que ter muita paciência para lidar com isso, né? Da mesma forma, a mulher descobriu na lua de mel que o esposo sofreu abuso, que ele passou por tal e tal trauma sexual e por isso ele tem dificuldade na intimidade sexual. E casamento não é lugar pra descobrir essas coisas. Você precisa descobrir essas coisas no namoro. Você precisa sentir a vontade de conversar sobre isso no seu namoro. Porque casamento, quando você decide casar com alguém, é porque você fala assim, você diz assim, ó, eu conheci essa pessoa, eu sei o lado bom e o lado ruim dela, porque ninguém casa só com o lado bom de alguém, né? A gente casa com um pacote completo. Eu admiro as qualidades que ela tem e eu estou disposta a suportar os defeitos que ela tem. Os defeitos que ela tem são coisas que eu sei lidar, que eu tô disposta a suportar, né? Então, quando você entende que casamento é isso, é esse pacote completo, você começa a observar o que realmente faz sentido pra você. Você começa a ter maturidade para lidar com a pessoa por completo, com quem ela é, com quem ela já foi. Porque assim, gente, talvez o seu passado não agrade o seu parceiro. Ele não esteja disposto a lidar com o seu passado. Mas se ele não estiver disposto a lidar com o seu passado, que ele descubra isso agora, não no casamento. Como eu sempre digo, é muito melhor você terminar 10 namoros do que um casamento. Casamento é coisa séria. Casamento é a representação do reino de Deus nessa terra. Quando você se casa, você tá fazendo um compromisso com alguém que agora vocês são uma só carne, que agora vocês vão construir uma vida juntos, sabe? Quem ignora as questões do namoro, quem ignora o diálogo do namoro, o conhecimento que vocês precisam adquirir no namoro, essa amizade que vocês precisam construir, essa confiança que vocês precisam construir no namoro, sofre demais no casamento. Porque casamento, você já vai ter os desafios naturais do casamento. Se você levar os desafios, é tipo assim, ó, aqui no casamento você já
tem 30 desafios. No namoro você tem 30. Quando você não resolve esses desafios aqui do namoro, você leva pro casamento. Aí agora aqui no casamento você não tem 30, você tem 60. E aí por isso que muita gente fala assim, não, eu não suportava mais, era coisa demais, eu não sabia lidar. Se você tivesse resolvido as questões no namoro, ia ficar mais fácil lidar com as circunstâncias do casamento. Ah, Tati, mas é porque casamento é difícil, nossa, casamento é a coisa mais difícil do mundo. Não, gente. Não acho que casamento é a coisa mais difícil do mundo. Não acho que casamento é uma coisa complicada. Eu acho que seres humanos são complicados. Nós somos complicados. Nós somos, tipo assim, a gente tem 1 milhão de objetivos, de sonho, de trauma, de coisa, enfim. E quando você vai pro seu casamento, você leva tudo pro seu casamento. Você leva quem você é, quem você foi, seus problemas, seus arrependimentos, seus sonhos. E agora não é só os seus, agora é o da outra pessoa também. Mas uma coisa que eu quero aliviar seu coração aqui. É muito melhor. A vida de casado, ela é uma vida muito mais equilibrada. Sabe? É uma vida muito mais potente do que uma vida de solteiro. De verdade, acreditem em mim. A Bíblia já fala, né? É melhor serem 2 do que serem 1. Mas não é porque o casamento é muito melhor do que a vida de solteiro, diferente do que muita gente fala aí, né? Essas piadinhas, game over. Nossa, casou, a vida acabou. Gente, mentira. Isso aí é uma estratégia muito clara e simples do diabo mesmo, pra te manter nessas inseguranças do casamento. Enfim, mas não tem nenhuma insegurança que resista ao bom conhecimento. Se você se dispor a aprender o que você precisa, aprender a praticar, você vai se sentir uma pessoa super segura para se relacionar, super segura para se casar, super segura para construir uma família feliz. E uma coisa eu já te falo, se você não nasceu de uma família emocionalmente saudável, se trate, se cuide, se eduque para que uma família emocionalmente saudável venha de você. Você não precisa repetir o erro dos seus pais, você não precisa viver um casamento como seus pais viveram. Você pode escolher hoje viver uma vida completamente diferente. Essa escolha tá na sua vida, tá nas suas mãos agora. Escolha a sua vida. Escolha a sua vida, tá bom? Então vamos lá, gente, que eu falei um monte de coisa aqui e não falei o primeiro ponto. Vamos lá, anota esse primeiro ponto aí. Primeira coisa que você deve observar no seu namoro, lá no seu relacionamento com alguém, é como essa pessoa lida com os momentos de desconforto. Como essa pessoa lida com os momentos de desconforto? Que momentos são esses? Ah, quando ele perde um emprego. Ah, quando alguém não concorda com ele. Quando alguém erra com ele. Como que essa pessoa lida? Quando essa pessoa tem um objetivo, ela faz uma coisa e tenta outra coisa. E mesmo assim parece que as coisas não vão pra frente. Como que essa pessoa lida com esses momentos de desconforto? Gente, anota essa pergunta aí, porque eu quero que você pense nessa pergunta. Eu quero que você pense não só como essa pessoa lida, mas você. Como que você lida com desconforto? Com desconforto de colocar uma meta e não alcançar, com desconforto de querer alguma coisa, trabalhar muito por aquilo e não dar certo. Enfim, como é que você lida com desconforto? Você tem dificuldade para lidar com desconforto? Coloca aí pra mim aqui nos comentários. Eu sim, eu não. Coloca aí nos comentários. Maiara Souza tá aí. Valéria, que maravilha ter vocês aqui, gente. Josi, Tati, Bruna, Fabiane, Isabelle, Elane, Maísa, Anne, Vanessa, Patrícia, Valéria, Bianca. Que bom que vocês estão aí, gente. Vânia, Vanessa, Gisele. Gente, então vamos lá. Observe muito, sabe por quê? Porque não é que no casamento vocês vão ter muito desconforto. É que na vida a gente tem que aprender a lidar com problemas. Você entende o nível de maturidade de alguém nos momentos de desconforto. Como que ela lida com os problemas dela? Porque assim, ó, a criança, no momento de... a criança não, vou falar o imaturo. O imaturo, no momento do problema, no momento do desconforto, ele culpa as pessoas, né? Então a criança fala assim, né? O imaturo fala assim:
Nossa, eu bati meu carro. Eu bati meu carro, mas também esse trânsito é louco, o povo anda... Eu tava atrás, a mulher freou de uma vez, não sei o que, não sei o que. Ele não pensa assim, nossa, eu não tava eu não tava em uma distância segura ali do outro carro. Eu fui apressada e sem querer bati no fundo do outro. Todo problema dele, existe um culpado que não é ele. Essa pessoa, ela é a tradicional imatura. É uma pessoa muito difícil de lidar no longo prazo, porque a vida vai te expor naturalmente a muitos problemas. Ah, Tati, mas eu sou uma pessoa muito rica, e daí você vai ter problema do mesmo jeito. Talvez você não tenha problemas financeiros, mas você vai ter N tipos de problemas. E a pessoa que não tem habilidade para lidar com problemas, ela é limitada. Porque essa vida não é sobre ser servida. Essa vida é sobre servir, é sobre crescer, é sobre aprender, é sobre se corrigir, é sobre se educar. Aquela pessoa que ela tá sempre ali querendo que as pessoas sirvam ela, que tudo saia exatamente como ela quer, sabe? É a geração mais imatura que já pisou na terra, gente. Acredite em mim. As pessoas querem que as coisas aconteçam hoje na velocidade da luz, sabe? É uma frustração absurda, se tipo... enfim, se eu queria contratar um personal tal, e aí contratei, mas não foi o que eu esperava. Eu queria comprar uma sandália assim, mas a sandália veio errado e tal, e aí a pessoa faz daquilo um problemão. Sabe quando a pessoa exagera demais no problema? Essa pessoa é uma pessoa difícil no relacionamento, porque no relacionamento você não lida só com seus problemas, você lida com o problema das outras pessoas, da outra pessoa também. Casamento também é sobre resolver problemas que você não criou. E tá tudo bem. Eu tô aqui pelo meu marido. Eu tô aqui pra ajudar ele, pra cuidar dele. Eu tô aqui pra gente construir uma vida juntos. Mas quando ele o tempo inteiro omite suas responsabilidades, ele o tempo inteiro espera que eu faça, que eu vou, que só... Fica pesado. Você entende? Imagina a situação de uma esposa, de que o erro que acontece, o marido comete um erro e ele nunca se responsabiliza. Uma coisa quebrou, deu errado, ela não sabe falar, nossa, eu que não tomei cuidado com isso, nossa, aí ó, vai ficar R$300 o conserto, mas tá tudo bem, eu vou pagar, vou resolver. Não, ela tá sempre buscando alguém pra resolver seus problemas. Sabe? Então observe esse comportamento. Por isso que eu falo, não namore menos do que um ano pra casar. Porque durante um ano, a vida vai te expor a tantas situações. E assim, é um ano não à distância, tem convivência, né? Participando ali do dia a dia da pessoa, da vida da pessoa. Durante um ano, a vida vai expor vocês a situações que vai mostrar quem a pessoa realmente é, né? Quantas pessoas você fala assim, nossa, essa pessoa é tão perfeita, é tão isso, é tão aquilo. E aí você começa a se aproximar, e aí no primeiro probleminha que aparece, você vê como que a pessoa lida. Não foi culpa minha, não foi isso, não foi aquilo. Gente, uma das principais características de maturidade é assumir seus erros, é falar, nossa, então, isso aqui não deu certo, eu peço desculpa, mas não há o que ser feito em relação a isso. Pronto. Ó, isso aqui deu certo, eu posso fazer isso, corrigir de tal forma e tudo bem. Agora, uma pessoa que desde o primeiro momento ela te mostra, e assim, às vezes você acha que você tem que observar só o comportamento da pessoa com você. Não. Você precisa observar como que essa pessoa trata, principalmente as pessoas que não tem nada a oferecer pra ela. Você tá namorando com um cara, observa como que ele trata os animais, como que ele trata as crianças, como que ele trata os idosos. Como que ele trata aquelas pessoas que não tem nada a oferecer pra ele? Eu lembro que quando eu namorava com o Cláudio, na verdade a gente não namorava, né? A gente tava se conhecendo e tal. E aí um dia ele chegou de viagem super cansado e aí ele falou assim, ele me mandou uma mensagem, a gente era amigo ainda, não tinha nada. Ele mandou uma mensagem e falou assim, acabei de chegar de viagem, queria passar aí na sua casa pra te ver, pra gente conversar um pouco. Posso passar aí? Eu falei, pode passar aqui. E aí, já era tarde, tipo assim, 9 horas da noite, né? E aí eu falei, e ele ainda demorou. Achei que ele tava da estrada, já ia parar lá em casa, mas ele demorou. Ele demorou uns 30 minutos, assim. Aí eu perguntei ele por que ele demorou tanto. Ele falou, é porque eu tenho uma vizinha que ela é idosa, ela passou mal. E aí ela tinha me ligado. Eu fui lá, passei na casa dela pra buscar ela, levar ela no hospital, deixei tudo certinho lá com ela fazendo o exame, e aí eu vim te ver. E aí eu achei aquilo, assim, tão extraordinário,
sabe? Porque ele podia falar, não, o problema não é meu, eu vou ligar para um filho dela aqui pra vir, pra resolver isso, porque eu tenho um compromisso agora. Mas não, ele foi lá, cuidou, resolveu, serviu, sabe? Então observa a disposição que essa pessoa tem pra servir, porque casamento, relacionamento a longo prazo é sobre serviço. Alguém que tá ali, pensa só em ser servido, em ser cuidado, em ser amado, essa pessoa vai ter sérios problemas lá na frente. Então o primeiro ponto é esse, né? Ou se essa pessoa tá sempre culpando, sempre se vitimizando, como é que ela se comporta diante dos desconfortos que a vida apresenta pra ela, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como que essa pessoa lida com as figuras de autoridade que ela tem na vida dela? Como que essa pessoa lida com os pais dela? Ela respeita? Ela ouve? Uma pergunta muito inteligente que eu quero que você faça pro seu namoro, pro seu namorado ou pro seu marido. Fala assim, amor, eu tô pensando aqui no relacionamento dos seus pais e tal. O que você acha? O que você mais admira no relacionamento dos seus pais? Essa é uma pergunta inteligente que faz você conhecer o que é importante na construção familiar para aquele seu marido. Faz você conhecer, até porque isso também está baseado nas heranças que ele está trazendo de casa, nas experiências, no que ele viu, ouviu, sentiu durante muito tempo ali em casa. Então, por exemplo, meus pais, eles se separaram. Eles se separaram quando eu era criança, mas uma coisa que eu trouxe do relacionamento dos meus pais é que eles eram muito respeitosos um com o outro, sabe? Meus pais não tinham palavra agressiva, você é isso, você não presta, você é aquilo, você... Não, eles terminaram, foi uma situação difícil, saíram magoados, mas não tinha agressividade nas palavras, não tinha humilhação nas palavras. Sabe aquela pessoa que quer humilhar? Sabe, eu sei que isso é comum na maioria dos relacionamentos. Dentro da sua casa, o relacionamento dos seus pais é assim? É tipo assim, nossa, mas você é tão porco, olha onde é que você deixa a roupa. E aí ele fala, mas se você também não fosse tão estressada, né? Eu ia até ficar mais animado pra organizar as coisas. Mas você cobra demais, você fala demais. Você é muito sem noção, você é muito agressiva. Enfim, e aí daqui a pouco eles não estão mais falando sobre o problema. O problema naquele momento era a roupa no chão. Agora, o problema já é porque você é igual a sua mãe. É porque você é desbocada, é porque você é sem noção, é porque você é mal educada, é porque você é mal cuidada. Enfim, então daqui a pouco as pessoas não estão mais discutindo sobre o problema. Elas estão discutindo sobre o que elas sentem. E elas nem sabem falar o que elas sentem. Qual necessidade emocional que não está sendo atendida, sabe? Então, por exemplo, vamos pensar na mulher que arrumou a casa toda e aí o cara chegou e deixou a roupa bagunçada lá no cesto de roupa. Essa mulher, ela não tá pé da vida simplesmente porque uma roupa tá fora do cesto. Ela tá chateada porque ela tá se sentindo desrespeitada com o tempo dela. Ela preza por um ambiente cuidado, bonito, organizado. E aí quando ele vai e deixa tudo ali, o que ele fala? Não, isso não é importante pra mim, é importante pra você, mas não é pra mim, tá tudo bem. Ou seja, eu tô levando em consideração só o que é importante pra mim, né? Enfim, então a gente precisa aprender a identificar, a conseguir falar o que nós sentimos, o que é importante, o que não é importante. Quando você faz essa pergunta, o que você admira no relacionamento dos seus pais? É importante pra saber. Por exemplo, quando eu comecei a namorar com Cláudia, era uma das coisas que eu falava com ele, ó, eu não aceito. Se tem uma coisa que eu não tô disposta, que eu não aceito em nenhum relacionamento, nem relacionamento amoroso, nem profissional, nem amizade, nada. Nenhum desses aqui eu aceito esse tipo de coisa, que é agressividade com as palavras. É aquela pessoa que se sente no direito de ofender, de criticar, sabe? Nunca me relacionaria com alguém assim. Porque eu acho isso muito... Palavras são muito fortes, sabe? Muito fortes. É muito melhor você engolir 300 palavras do que falar duas na hora da raiva. Enfim, ofender, humilhar, pra mim isso é muito pesado. Não tem nada que justifica. Isso causa traumas absurdos. Uma palavra, gente, destrói a autoestima de alguém. E aí eu já quero te dar um conselho. Pra você que é mãe, pra você que é esposa, tenha muito cuidado com o que você diz sobre. Meu marido, ele é desleixado. Ele é muito orgulhoso. Ele é muito arrogante. Ele é muito...
Enfim, sabe aquelas palavras que você diz pra pessoa afirmando pra ela, você é isso, você é aquilo. Meu filho é muito bagunceiro, é igual o pai, é igual isso. Mulher, por favor, use isso aí que você tem, essa boca, pra abençoar, pra bendizer, pra falar assim, esses dias mesmo, né? Cláudio, meu esposo, ele é super organizado com as coisas dele. E esses dias o guarda-roupa dele tava uma bagunça. Uma bagunça. E ao invés de falar assim pra ele, ó, meu Deus, como é que você tá desleixado? Como é que você tá... Enfim, de criticar, eu falei assim, amor, esse guarda-roupa não combina com você. Você é tão organizado, você preza tanto pelas coisas no lugar. Aquele guarda-roupa todo bonitinho assim, fica muito mais... se parece muito mais com você. Enfim, esse foi um pedido, ó, arruma, porque não tá bonito, porque não tá legal, mas de uma forma muito mais motivadora do que criticando, sabe? Então, faça essa pergunta pra pessoa, ó, o que você admira no casamento dos seus pais que você gostaria de trazer pro nosso? E aí pergunta também, o que você detesta, assim, na relação dos seus pais que você não gostaria de trazer pro nosso. Porque, gente, por mais que você ache que não, é muito natural a gente levar o relacionamento dos nossos pais pra dentro da nossa casa. Sabe? Daqui a pouco você tá brigando como seu pai brigava, criticando como sua mãe criticava. Se a gente não tirar o nosso comportamento do modo automático, a gente começa a construir a vida dos nossos pais, não a vida que a gente quer viver. A gente começa a repetir o padrão de comportamento dos nossos pais, porque é muito natural a gente fazer o que a gente viu, ouviu e sentiu. Quando você faz essa pergunta inteligente pra pessoa que tá com você, ela começa, no mínimo, raciocinar o seu comportamento e falar, nossa, é verdade, eu sempre respondo assim, igual meu pai, mas não é isso que eu quero pro meu casamento. Não é isso que eu quero pro meu relacionamento, então não vou ser assim. A gente só muda o que a gente conscientiza. Se você não abrir se você não se colocar no papel de observador para observar a si mesma, vai ficar difícil mudar seu próprio comportamento, tá bom? Então esse é o segundo ponto. Observar como que essa pessoa lida com as figuras de autoridade, né? Uma das coisas que você precisa observar é, por exemplo, relacionamento, gente, olha só. Já estamos finalizando aqui. Se está sendo importante pra você, comenta um foguinho aí. Comenta um foguinho aí nos comentários, só pra eu saber se essa live tá valendo a pena ou não pra vocês. Fala aí, gente. Eu tenho ranço de ficar falando muito tempo sozinha. Tá fazendo sentido pra vocês? Sim. Anne falou que sim. Quem mais? Coloca o foguinho aí pra eu saber. Ainda dá tempo de você clicar nesse aviãozinho aí, ó, e mandar para suas amigas essa live, para mais pessoas assistirem. Segundo ponto, gente, esse segundo ponto aqui eu quero falar mais uma coisa sobre ele. A nossa relação com os nossos pais tem que ser uma relação de honra. A Bíblia fala, né, honrar pai e mãe. Como assim honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe se meu pai falou, nossa, você tem que fazer direito, seu pai falou, não, eu quero que você seja uma advogada. E aí você falou, não, eu quero ser uma contadora, porque não. Aí você fala, não, mas se eu desobedecer meu pai, eu vou estar desonrando meu pai. Não, isso não é desonrar pai. Isso é assumir a sua independência. É natural, o processo natural da vida é que quanto mais a gente vai crescendo, mais independente a gente se torne. Na nossa vida adulta, as 3 independências que nós precisamos ter é independência emocional. Isso é independência emocional. É saber tomar decisões que mesmo os meus pais discordando, eu sei que aquela decisão faz sentido pra mim e eu estou disposta a lidar com as consequências daquilo. Então eu não sou obrigada a seguir a profissão que os meus pais querem que eu siga, né? Mas eu também preciso lidar com as consequências dessa decisão. Se você é aquela pessoa que você escolheu a profissão e daqui a pouco deu errado, aí você fala assim, não, deu errado porque, tá vendo? A culpa é de meu pai, porque ele falou que eu tinha que fazer isso. Foi minha mãe que falou que eu tinha que fazer tal faculdade. Enfim, você tá sempre terceirizando a responsabilidade. Enfim, você tá sempre terceirizando essa responsabilidade
Então, você tá mostrando que você não tem independência emocional. Você é aquela pessoa que tem muita dificuldade de tomar decisão sozinha, que você sempre precisa de uma opinião, ou do seu pai, ou do seu amigo, ou de alguém. Na verdade, não é a opinião que você quer um apoio. Você quer alguém pra falar assim, ó, não, o caminho certo é esse, e se aquela... Deixa eu colocar o carregador aqui. Enfim, você tá querendo alguém pra culpar caso a sua decisão dê errado. Isso é dependência emocional. Terceira independência que você precisa ter dos seus pais é dependência financeira. Ah, Tati, mas eu já tenho 25 anos, eu moro com os meus pais, ou eu moro longe dos meus pais e eu não consigo me sustentar. Tá errado, você precisa ir pro mundo, você precisa enfrentar os desconfortos do mundo, você precisa aprender a se prover, a trabalhar, a se desenvolver, a colocar o seu padrão de vida de acordo com a sua renda, né? Tem gente que fala assim, ah não, mas se eu for trabalhar, se eu não for viver às custas do meu pai, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo. Tem uma frase que minha mãe sempre fala pra mim, que eu adoro, desde pequena ela fala: você sabe quando as pessoas aprendem a nadar? Quando a água bate na bunda. Enquanto a água não sobe, a dificuldade não chega, as pessoas não aprendem a nadar. Enquanto não tem peso nas costas, você não finca seus pés no chão. Essa é a verdade. Então, assumir responsabilidade é um passo necessário para o amadurecimento. Uma pessoa que ela depende dos pais para tomar decisão, ela depende dos pais para se manter financeiramente, ela é imatura. Ela tá limitada para prosperar. É igual uma criança. Um bebê dentro do útero, ela fica ali até 9 meses. Não dá pra você completar 11 meses dentro do útero da sua mãe. Lá dentro do útero, ela tá sendo alimentada pelo cordão umbilical, ela tá sendo aquecida pela temperatura do corpo da mãe, ela não precisa movimentar um braço pra se alimentar. Ela não tem cólica, porque o intestino dela nem tá excretando, enfim. Ela se alimenta pelo corpo da mãe. Agora, se depois de 10 meses ela continua ali, tá errado. O corpo da mãe vai ficar prejudicado. Ela vai começar a sugar o que o corpo não consegue mais lidar. Você entende? Então, a criança, depois de 9 meses, custa o que custar, ela tem que sair. E quando ela sai, ela tem dificuldade para dormir, ela tem dificuldade para fazer cocô, ela tem dificuldade para se alimentar. Mas só é possível progredir, continuar vivendo, se adaptando a essa nova realidade. Essa ruptura é um caminho sem volta. Então, quando o bebê nasce, não dá pra voltar pra barriga da mãe. E é isso que vocês precisam entender, gente. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades. Sabe esse problema que você tá passando aí por ter saído da casa dos seus pais, enfim, você precisa desses problemas. Como assim eu preciso desses problemas? Você precisa aprender a lidar com isso. É a sua vida. Seu pai, sua mãe não vai poder ficar respondendo pelas suas atitudes pelo resto da sua vida. Não vai poder, por mais que talvez eles até queiram, porque tem pais que são super protetores, que se você ficar perto deles, eles querem resolver tudo. Se você fica ali falando seus problemas pra eles, eles querem ir lá, querem tomar a frente, querem resolver seus próprios problemas. Isso não é saudável, sabe? Eu tava essa semana conversando com Cláudia e falando assim, como que a minha mãe, ela tem um respeito, um carinho, uma admiração muito grande por Cláudia, pelo meu marido, né? Mas quem constrói esse respeito, essa admiração, sou eu. É o que eu falo, é o que eu mostro dele. Meu marido tem defeito? Lógico que ele tem defeito. Mas quem lida com os defeitos dele sou eu. Não é o universo, não é... Não, eu lido com os defeitos dele. Eu não fico ligando pra minha mãe falando, nossa, você não acredita o que Cláudio fez hoje. Você acredita que ele deixou de lavar isso, ele deixou de fazer... Essas pequenas coisinhas vão construindo uma imagem deturpada da pessoa na cabeça de alguém que não tem competência pra resolver aquilo. E muitas vezes seu pai não gosta do seu marido, seu pai não gosta do seu namorado, de sua esposa. Por quê? Porque você leva todos os problemas da sua casa pra outras pessoas que não podem resolver. Isso é um fator de dependência emocional. Se você é aquela pessoa que no namoro tá sempre levando os probleminhas pro pai, pra mãe, enfim, tem essa dependência emocional, o primeiro problema que você tiver no casamento, o que você vai fazer? Você vai voltar pro seu pai e pro sua mãe pra eles resolverem isso pra você também. Porque quando você vai lá reclamar do seu marido, na verdade você tá falando assim, ó, eu não sei mais lidar com isso, então mãe, lida com isso. Pai, resolve isso pra mim. Conversa com ele, faz isso. Não, seus pais, eles não têm responsabilidade de lidar com os seus problemas dentro do seu casamento. Se você não estiver pronta pra resolver seus próprios problemas, você não tem estrutura emocional pra sustentar essa relação.
Porque problema, você não vai ter um, você não vai ter dois, você vai ter vários durante a vida. Cada fase vai trazer um novo desafio e aprender a lidar com isso vai te dar mais musculatura emocional para se sustentar. A gente precisa de problema, gente. Essa é a verdade. A gente precisa saber resolver problema. Essa é a verdade, né? Então, as 3 independências que você precisa ter é a independência financeira, independência emocional e independência geográfica. Sabe aquela pessoa que sai de casa, mas leva a roupa pra lavar na casa da mãe? Casa, mas vai almoçar todo dia na casa da mãe. Não, pelo amor de Deus, vai resolver seus BO lá na sua casa. Ah, porque lá em casa é difícil de cozinhar. Resolve, sai das asas do seu pai e de sua mãe, sabe? Hoje, o maior problema das relações serem tão difíceis é porque as pessoas são imaturas. Elas são imaturas, elas são dependentes, elas olham para os próprios problemas e elas querem de alguma forma enfiar a goela abaixo na vida de outra pessoa, sabe? Que seja do pai, que seja da mãe, que seja da avó, mas ela foge daqueles problemas de uma forma e sem resolver seus próprios problemas vai ficar impossível avançar. É igual a criança, pensa a criança que tá aprendendo a engatinhar. Aí ela tá aprendendo a engatinhar e o bebê é muito engraçado, né? Quando ele tá aprendendo a engatear, tá aprendendo a sentar, ele fica tombando. Ele cai para um lado, ele cai para o outro. E aí, se você, como mãe, fala assim, não, eu não quero que meu filho se machuque. Eu não quero que ele fique tombando. Então, eu vou ficar com ele só no colo. Um bebê que ele fica só no colo, ele não desenvolve força muscular. Ele precisa ficar ali no chão, brincando de barriga para baixo, para fortalecer a musculatura do pescoço, para fortalecer os braços, as pernas, para ele ter estrutura para conseguir engatinhar. Ele engatinha para ter estrutura para conseguir andar. Essa é a verdade. Agora, se você impede a criança de brincar sozinha, se ela fica só no colo, se ela não tem força no pescoço, nos braços, se ela não pode engatinhar, com certeza ela também não vai andar. Você entende isso? Então pensa só, se você não está disposta a resolver esses problemas que você tem hoje na sua vida, com certeza você não vai avançar para a próxima fase. Na sua vida profissional, na sua vida amorosa, você precisa aprender a lidar com essas questões. Você entende? Ah, Tati, mas eu não sei. Busca ajuda. Se desenvolva, se eduque. A gente não nasceu sabendo. Eu te entendo, eu também não sabia lidar com muitos dos meus problemas. E tem muitos que até hoje eu não sei, mas eu tô buscando solução pra eles. Eu não tô falando, ah, não, minha mãe resolve isso, meu pai resolve aquilo. Enfim, então são essas as 3 independências que você precisa ter dos seus pais pra construir um relacionamento saudável. Vocês anotaram? Quais são? Primeira independência emocional, segunda financeira, terceira geográfica. Você precisa construir essas independências. A segunda coisa que eu queria falar sobre isso aqui, mas enfim, tô falando demais, mas é muito importante isso aqui, então eu preciso falar pra vocês. Segunda coisa que eu quero que você anote aí. Nosso relacionamento com os nossos pais é um relacionamento de honra. Lembra que eu falei isso pra vocês, né? É um relacionamento de honra. O que é honrar pai e mãe que a Bíblia fala? Os meus pais, eles não me devem nada. Essa é a verdade. Meu pai traiu minha mãe, se separou, foi morar em outra cidade. E aí eu cresci durante a maior parte do tempo longe do meu pai. Isso foi muito ruim, ele me magoou. Tô falando real, tô falando, essa é a minha história, né? Meus pais se separaram, porque meu pai traiu minha mãe, e aí ele mudou para um outro estado, se casou, construiu outra família. Na minha infância eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada por não ter a presença do meu pai. E como que eu lidei com isso? Ali na minha adolescência, eu fui crescendo, eu tive maturidade para chegar pro meu pai e falar, eu me senti muito magoada, me senti abandonada pelo senhor morar tanto tempo longe, por isso, por aquilo e tal. E eu expus o meu sentimento. Aprenda a expor seu sentimento. Você pode falar pros seus pais, né? Eu me senti assim, eu queria que tivesse sido assim e tal. Pronto, você tá no seu direito de ter sentido, de falar o que você sentiu, o que você viveu. Nada vai mudar o que você sentiu, o que você viveu. Mas você não deve achar que por esse motivo o seu pai não deve ser respeitado. Ah, mas tá vendo? Meu pai traiu, fez isso. Então eu vou xingar ele, vou isso. Não, seu pai e sua mãe, eles são maiores do que você. É isso. Por quê? Porque eles são seus pais. Você é uma parte deles e eles devem ser respeitados. Simples assim. Dentro de casa não existe democracia. Ah, eu tenho 2 filhos, um quer isso, os 2 querem isso. Não, eu tenho 3 filhos, os 3 querem a mesma coisa, eu e meu marido não queremos, a gente é a minoria, então eles ganharam. Não existe isso.
É monarquia. Nós dois decidimos e eles obedecem. Pronto. Isso é relação de honra, de respeito. É entender que existem pessoas ali maiores do que você. E pronto. Então, na nossa relação com os nossos pais, quando você cresce cobrando... Gente, entenda, por favor, entenda isso. Isso é muito importante. Se você é aquela pessoa que acha assim, minha mãe é uma mentirosa, meu pai, ele é um adúltero, mas ele vai me pagar, eu vou jogar na cara dele, eu vou falar, eu vou não sei o quê. Aí seu pai te pede um favor, você ignora. Aí seu pai te fala uma coisa, você deixa pra lá. Mas quem ele acha que é pra me exigir isso? Enfim, se é esse o seu comportamento diante dos seus pais, tenha certeza, você vai ter dificuldade na hora de se relacionar também. Porque simplesmente o princípio da honra, ele sustenta nossas relações. Quando a gente não respeita os nossos pais, quando a gente não dá a eles o lugar que eles merecem, a gente vai carregando um sentimento de cobrança pela vida inteira. Sabe? É aquela pessoa que acha assim, ó. Vou te dar um exemplo. Meu pai e minha mãe ganham X por mês. E eles não fazem nada, eles só fazem besteira com esse dinheiro, né? Gasta à toa, gasta dinheiro com tudo e tal. Então é melhor eles pagarem essas contas minhas aqui, melhor do que eles ficarem gastando à toa. Deixa eu te falar uma coisa, seu pai e sua mãe, eles estão no direito, eles podem queimar o dinheiro deles. Eles não têm que te dar satisfação do que fazem com o dinheiro deles, não. Se você é a pessoa que pensa assim, aí sua esposa tem o dinheiro dela lá, seu namorado, vamos pensar sua namorada. Sua namorada tem o dinheiro dela lá, e aí você vai pensar, nossa, essa namorada minha gasta demais. Sabe o que ela devia fazer mesmo? Ela devia pagar essa conta minha aqui. É muito melhor do que ela ficar gastando esse negócio à toa. Mas assim, você não vai achar que ela devia, você vai achar que é uma obrigação dela. Porque todo esse sentimento que a gente vai nutrindo contra as principais figuras de referência que a gente tem, é natural que a gente transfira para essa relação de intimidade que a gente tem também. Ou seja, se você tem um relacionamento conturbado com seus pais, esses mesmos motivos que fragilizam essa relação, é natural que você transfira isso pro relacionamento com seu esposo. Se eu achar meus pais, eles têm que me bancar, têm que me proteger, têm que isso, têm que aquilo. Você já tá na sua vida adulta. Talvez você não recebeu isso na sua infância por N motivos lá. E aí você carrega essa cobrança, essa raiva. Aí chega no seu casamento, você cobra a mesma coisa. Sabe? Você cobra como tipo assim, é sua obrigação. Gente, essa falta de alinhamento nos relacionamentos deixa tudo muito mais difícil. Então, por favor, aprenda a honrar seu pai e sua mãe. Olha pro seu pai e sua mãe, agradeça pelo que eles te deram e se vire com o que você não recebeu. Como assim me virar? Eu não tive a presença do meu pai na minha infância. Meu pai foi muito ausente na minha infância. Mas e daí? Meu pai teve a história dele, meu pai teve os desafios dele, meu pai não recebeu muita coisa que eu também não recebi. Ele também não teve pais tão presentes assim. Ele também não teve uma estrutura familiar tão organizada como eu gostaria de ter. E ele me deu aquilo que ele recebeu. Pronto, é com isso que eu vou lidar. É isso que eu vou aceitar e eu vou seguir minha vida. Agora, quando você carrega esse sentimento de justiça, sabe? A cada como é que é a palavra? A cada arrogância, a cada resposta mal dada para os seus pais, na verdade você tá querendo exigir algo que você acreditava, que você acredita que é seu por direito. Ou então assim, não, a gente constrói uma figura de tão assim, meus pais são super-heróis. A gente constrói uma figura tão intocável que foge da humanidade dos nossos pais, que a gente não aceita que os nossos pais tem erros, fragilidades, problemas de caráter, sabe? A gente quer forçar eles a ser diferente para caber dentro do padrão de pai e mãe que a gente desenhou, que a gente queria ter. A minha mãe é muito mentirosa, é por isso que aquilo, aí você joga na cara dela, você desrespeita ela, você é grossa com ela, porque você acha que ela deveria ser assim, deveria ser aquilo. Não, sua mãe não tem obrigação de ser 1000 vezes melhor para merecer seu respeito, não. Ela merece seu respeito simplesmente por ser sua mãe. Pronto e acabou. É isso que você precisa entender. Ah, Tati, mas meu pai é um ladrão. Você, como filha, vai respeitar ele simplesmente porque ele é seu pai. Simples assim. Sabe? Esse é o princípio da honra. Deus não te pediu para fazer justiça nesse mundo. Tem um monte de gente aí que tem relação conturbada porque vem nesse mundo para fazer justiça. Eu quero fazer justiça com meu pai, quero fazer justiça com a minha mãe. Quantas pessoas que eu já peguei na minha mentoria
com a vida totalmente desequilibrada, porque o relacionamento com os pais era desequilibrado, naturalmente o relacionamento amoroso era desequilibrado, a construção de identidade era desequilibrado, porque quando você acha que seus pais são as piores pessoas do mundo e você só enxerga o lado ruim, porque assim, você recebeu, com certeza seus pais erraram com você, assim como os meus pais também erraram comigo, natural, eles são seres humanos, e você vai errar com seus filhos também, mas é você que tá escolhendo olhar só pro lado negativo. Só pro que você não recebeu. Aí você tá aí com 30 anos, 40 anos, 50 anos nas costas. E qual que é seu discurso? Ah, mas meu pai tinha que ser assim. Minha mãe tinha que ser assim. Observa se esse seu parceiro ou se você é essa pessoa, sabe? Que olha pros pais sempre com muita crítica. Sempre com muita arrogância, com muita petulância. Gente, pai e mãe a gente ama e respeita. Pronto e acabou. Independente de quem eles são, do que eles fizeram da vida deles. Eles não te devem obrigação, não te devem um pingo de obrigação. Simples assim. Para de criticar, de ficar exigindo justiça. Você nem conhece a vida dos seus pais. A maioria das pessoas não conhece os pais. Nunca sentou para conversar e falar: pai, como é que foi sua infância? Pai, qual o problema ali da sua infância que mais te traumatizou? Sabe, pai, o que te fez escolher tal coisa? Pai, por que você faz tal coisa assim? Pai, enfim, você nem conhece seu pai e sua mãe. Eu te desafio a sentar e conversar com seu pai e sua mãe 1 hora, olhando nos olhos, sem celular por perto, sem televisão, Eu te desafio. E aí, pra quem te deu a vida, pra quem te alimentou, pra quem te sustentou, você se sente na obrigação de ficar aí cobrando. Tem que ser assim, tem que ser... Deixa de arrogância. Desce desse Everest aí. Desce desse palco aí. Sabe? É isso que faz a gente olhar pra vida e ter uma visão tão infantil da vida. É igual aquela criança que ela só quer cobrar. Aí eu quero isso, eu quero. E quando ela não recebe o que ela quer, o que ela faz? Ela dá piti. Porque pensa só, o bebê, gente, o bebê é um sanguessuga. O bebê, ele tá ali pra mamar e cagar. E ele acredita que a mãe é parte dele. E realmente é. A mãe tá ali se doando 100% do tempo, cuidando, nutrindo, dando banho, coloca pra dormir e tal. E aí, esse bebê ele não pensa: ah, eu não vou chorar agora porque minha mãe acabou de me colocar pra mamar, ela ficou 2 horas tentando me fazer dormir, então agora eu não vou chorar. Não, ele não tem consciência pra isso. Ele não pensa na mãe, ele não pensa em nada. A barriga doeu, ele chora. Sentiu fome, ele chora. Ele só pensa nas necessidades dele. E tá certo? Tá certo, porque ele é um bebê. Agora, e você, que tem mais de 20 anos nas costas, 30 anos nas costas? E aí, quando o problema aperta lá no seu pé, o que você fala? Você critica sua mãe, você critica seu pai. Quando o problema chega, você coloca a culpa no sua esposa, você coloca... Tipo, é tudo sobre mim. Tô aqui, me sirvam, me alimentem, cuidem de mim. Para com isso. É difícil demais, sabe? Carregar uma criança de 30 anos nas costas. E por que os relacionamentos de hoje são tão conturbados? Porque as pessoas... Primeiro, elas são imaturas demais. Elas não sabem resolver seus próprios problemas. Elas vão para os relacionamentos cheios de cobrança, cheio de exigência, cheio de justiça. Zero responsabilidade para resolver seus problemas. Zero responsabilidade para olhar e falar: nossa, eu tô tão errada nisso. Eu vou consertar, sabe? Eu não sei por onde começar, mas eu vou buscar ajuda. Vou buscar alguém que saiba, que possa me ensinar, que possa me ajudar. Por que você não investe no seu desenvolvimento, no seu crescimento? Você acha mesmo que sua vida vai mudar, que você vai ser mais disciplinada, mais feliz, mais organizada, mais bem-sucedida quando o mundo mudar? Ou quando seu marido for mais assim? Não vai. Não vai, porque quem tá controlando suas atitudes não é seu pai, não é sua mãe. Você já é um adulto. É você. Talvez essa postura aí de sentar e reclamar seja muito mais confortável. Mas tem uma frase, gente, que eu gosto muito, que diz assim, ó. Uma frase que eu gosto muito diz assim, ó. Gente, agora esqueci a frase. Eita. Esqueci a frase. Como é que é essa frase, meu Deus? Tava aqui na ponta da língua. Esqueci. Enfim. Esqueci. Mas, por fim, é isso que eu quero que vocês entendam. Você precisa amadurecer. Se você não amadurecer, sua relação vai ser difícil. Sua vida profissional vai ser difícil, porque tudo é relacionamento, né? Em casa a gente tem que se relacionar com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso marido. No trabalho você tem que se relacionar com o seu cliente, com o seu fornecedor, enfim, você tem que se relacionar o tempo inteiro. Se você não souber se relacionar, você vai ser limitada.
E uma das principais coisas que limita as pessoas é imaturidade. Outra coisa, só para finalizar esse ponto aqui. Gente, vocês estão anotando essa conversa? Olha só, o que eu tô te entregando nessa conversa aqui, você recebe uns 10 anos de terapia. Então anota tudo aí. Anota isso aí, coloca em prática na sua vida, pelo amor de Deus. Porque tá saindo ouro dessa conversa aqui. Anota isso aí. Se você não estiver valorizando isso, ó, nem sei o que eu vou fazer com você, viu? Então vamos lá. Olha só, hoje eu não tô nem aí com o tempo. Eu tô aqui pra te ajudar nessa questão mesmo. Então, quem ficar cansado aí e quiser sair, tudo bem. Mas quem quiser realmente pegar esse ouro, colocar na vida, fica aí até o final, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Olha só, gente. Uma das coisas que eu acredito demais que atrapalha as nossas relações é a gente não saber se colocar no nosso papel. Quando você assiste um filme, você vai assistir lá, deixa eu ver, A Bela Adormecida. A Bela Adormecida, enfim, qualquer filme, nem vou falar Bela Adormecida, porque eu nunca assisti a Bela Adormecida. Enfim, você vai assistir um filme e tem o protagonista. Quem é o protagonista? É a história principal daquele filme. E aí o protagonista, a história daquele protagonista é a história de amor, né? Que ele tá ali conquistando uma mulher, que é um filme de romance. Nessa história ele é protagonista. Tem alguns problemas que não adianta o pai dele vir resolver pra ele, né? Nossa, tem que conquistar a menina. Esse não é um trabalho do pai dele, da mãe dele, da tia dele. Esse é um trabalho dele, do protagonista, né? Esse é o papel dele. E a dinâmica do filme é ver aquele protagonista se superando, errando, crescendo, tomando decisões. A dinâmica do filme mostra muito a dinâmica da nossa vida real mesmo. É isso que dá sentido, né? Se superar, crescer, enfim. Mas esse protagonista, vamos pensar que agora esse protagonista, ele tá chegando ali em uma outra história. Geralmente você assiste um filme e ela tem várias histórias. Aí ele tá chegando, agora tá passando um irmão dele que já é casado e que tá ali tentando, junto com a esposa, engravidar e ter seu primeiro filho. Naquela história, nessa história do irmão, aquele cara, ele não é o protagonista. Quem é o protagonista é o irmão e a esposa. É o irmão e a cunhada dele. Ele não tem que resolver os problemas daquela situação. Ele não tem que ficar ali cobrando isso, cobrando aquilo. Aquela história não é a história dele. Você entende? Você é protagonista na sua vida. Você não é protagonista na vida dos outros. Na vida dos outros, as pessoas tomam as decisões delas, vencem os problemas dela. Você pode ajudar, você pode auxiliar. Quando eu recebo muitas mulheres dentro da minha mentoria, eu aconselho e eu direciono e eu defino estratégias com essas mulheres, eu não tô construindo a vida delas. Eu tô sendo uma coadjuvante ali, eu tô ali mostrando um caminho. Mas eu não construo a vida delas. Nunca construirei, porque eu não tenho esse poder, né? Então eu quero que você entenda o seguinte: dentro das suas relações, você precisa respeitar o espaço das pessoas. Você precisa entender que alguns problemas não são responsabilidades suas. Você não pode ser a protagonista da vida dos outros. Você só é protagonista na sua vida. Na vida dos outros, você é só um participante ali, coadjuvante. Enfim, você não é protagonista na vida dos outros. Então, por exemplo, um dos perfis de pessoas mais difíceis de se relacionar é a pessoa que quer ser protagonista em tudo. Ela não respeita o espaço do outro. Então, por exemplo, ela chega na sua casa e ela fala: nossa, que legal. Nossa, mas essa parede azul. Não, amiga, azul não combina. Tem que ser um verde, tem que ser... Você pode respeitar, a casa é minha, a parede é minha. Ou seja, aqui nesse espaço eu sou a protagonista. Então eu quero que você entenda isso. Em alguns ambientes, quando você chega em um ambiente, você respeita a hierarquia daquele ambiente. Você não é a protagonista ali. Não é você que dá as ordens ali. E isso complica muito os relacionamentos, porque as pessoas não sabem se encaixar no seu lugar. Tem gente que tem atitude, que é realizadora, é ativa, é protagonista, mas quer ser protagonista da vida dos outros. Quer resolver os problemas dos outros, quer ter o mérito da vida dos outros. Aí conturba tudo. Então se satisfaça por ser protagonista na sua vida.
por resolver seus problemas. Ah, Tati, mas é porque eu queria muito ajudar. Você ajuda com seu exemplo, você ajuda até onde cabe você. Existem situações que não cabe você. É igual aquela amiga que tem um problema com o esposo e você quer ir lá brigar com o esposo dela. Essa briga é dela. Ah, Tati, mas é porque ela não dá conta. Se ela não dá conta, ela procura outros recursos para conseguir dar conta. Mas não é você que vai resolver os problemas dela. Isso, eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho certeza que esse conhecimento influencia demais em um bom relacionamento com seus filhos. Porque quando você vê o seu filho enfrentando alguns problemas, é natural, né? Eu vejo isso por minha mãe, que é super protetora, super cuidadora. É natural você querer resolver os problemas dos seus filhos. Querer, tipo assim, não, eu sei como é que é, deixa eu resolver, deixa eu fazer. Tem coisa que você não tem que resolver, é ele que vai resolver. É uma luta dele. E se você for lá e resolver tudo, ele vai chegar lá na frente e não vai sentir confiança. E não vai sentir que é capaz, porque todos os problemas que apareceram pra ele resolver, ele não pode resolver. Porque você foi lá, atravessou tudo e resolveu. É por isso que os mimados, eles são imaturos, são inseguros. Porque tudo que eles têm, tudo que eles conquistam, não é fruto do próprio esforço. Não é fruto das próprias decisões. Aí a mãe quer tomar decisão de tudo, quer proteger tudo, quer consertar tudo que o filho faz. E aí quando ela faz isso, ela tá tirando a oportunidade dele de amadurecer, de crescer, de lidar com aquela situação. Deus permite que você passe por muitos problemas, né? Deus sendo um pai amoroso, cuidadoso, por que ele permite? Porque você precisa disso. Você precisa disso até para se sentir merecedora, se sentir parte. Quando você fala assim, Senhor, eu quero muito melhorar minha vida financeira, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero trabalhar com um negócio que eu seja feliz, que eu tenha reconhecimento. O que acontece? Deus fala assim, ó, tá aqui o trabalho, tá aqui o negócio, tá aqui isso, tá aqui aquilo. Aí você acorda em um belo dia e você tá feliz, você tá satisfeita. Não! Deus te dá oportunidades. Ele te mostra uma coisa, ele te mostra outra. Aí você participa de uma coisa, você experimenta uma coisa e fala, nossa, é isso que eu quero. Aí depois você fala, não é mais isso, eu quero aquilo. Aí você aprende, você se desenvolve. E é toda essa caminhada que faz você se sentir parte da sua conquista, se sentir merecedora. Sabe, a gente gosta de contar sobre as nossas conquistas. A gente tem o maior prazer de falar, nossa, foi difícil, e eu passei por isso, eu passei por aquilo, e aí eu fiz de novo, e aqui não deu certo, e aí eu continuei, e aí pronto, venci, tudo deu certo, enfim. Então as pessoas gostam de contar sobre as suas derrotas, sabe? Porque isso afirma quem elas são, mostra um pouco da força delas, que talvez fique ali, que muitas pessoas não conheçam naturalmente, que através de uma dificuldade, até ela conhece algo que ela não sabia que tinha, uma força, uma confiança, uma coragem que ela não sabia que tinha. Enfim, então, se coloque no seu lugar, resolva seus problemas e não fique aí tentando ser protagonista na vida dos outros, tá bom? Terceiro e último ponto, gente, terceiro e último ponto. Mulheres que estão aqui comigo. Terceiro e último ponto de comportamentos que você deve observar em um cara para saber se ele é ou não uma boa pessoa aí para você se casar. Ou se você já se casou, você precisa observar isso da mesma maneira. Terceiro e último ponto que eu coloquei aqui. Observe como esse cara se sente em relação a prover e cuidar. Ah, Tati, como assim prover e cuidar? Esses dias eu até falei aqui na live, nos stories, né? Se a vida financeira de um cara é algo a ser avaliado na hora de se relacionar. E aí algumas falaram que sim, outras que não. As casadas falaram que sim. Muitas solteiras falaram que não, acho que não é relevante e tal, mas não é sobre o resultado financeiro, é sobre o compromisso que ele tem, sabe? Existem algumas habilidades naturais da energia, das características masculinas e femininas. Uma habilidade natural da característica masculina é prover, é proteger, é cuidar. Uma das habilidades naturais da feminina é alimentar, nutrir, juntar, cuidar. Por exemplo, pensa só. Meu filho tá indo viajar para fazer uma prova, ele vai ficar 3 dias fora. Meu marido, ele vai se preocupar em pensar assim, nossa, eu vou dar tal dinheiro para ele pagar o ônibus, vou ver se esse é um ônibus seguro, vou ver onde é que o ônibus vai deixar ele. Ele vai pensar em prover o financeiro e proteger a vida dele, né?
Eu vou pensar, nossa, eu vou organizar a roupa dele, eu vou preparar alguma coisa pra ele comer na estrada. É natural. A mulher pensa em uma coisa, o homem pensa em outra coisa. Tá indo a esposa e o marido pra uma fazenda com as 3 crianças deles. Quando chega lá, o cara abre a casa, ele começa a levantar o colchão pra ver se tem bicho, se tem escorpião, se tem cobra. Ele tá preocupado com as coisas mais primordiais ali mesmo, né? Da proteção, da vida. Se aparece um barulho lá fora, um barulho de tiro lá fora, é a mulher que fala assim, ó, vocês ficam tudo aí dentro e tal, que eu vou lá fora ver. Não, é o homem que faz isso. Até porque faz parte da natureza dele, cuidar, proteger. E a mulher, ela fica lá dentro, ela fica, enfim, a Bíblia ainda fala, né, que o esposo deve morrer pela esposa e a esposa deve amar o esposo. É muito melhor amar do que morrer, né, mulheres? Estamos privilegiadas nessa aí. Enfim, mas faz parte da natureza masculina, proteger, cuidar, prover. E faz parte da natureza feminina, né? Pensa só, o filho chega em casa e a mãe se preocupa se ele comeu ou não, se preocupa se arruma a cama dele e tal. Então a mãe tem todos esses cuidados, esses detalhes ali do dia a dia. A natureza feminina, a potência feminina é um negócio mais sensitivo, sabe? Ela observa mais, ela sente mais o sentimento. A natureza do homem é mais focada, é pra coisas que estão mais em relação à sobrevivência e tudo mais. E aí, quando você entra em um relacionamento, lógico que eu não tô falando pra você ser financeiramente dependente do seu esposo, do seu namorado, não é essa a intenção. Mas um homem mesmo, ele deve se sentir, como é que é a palavra? Ele deve se sentir feliz em poder prover. Existem homens que eles não querem essa responsabilidade. Talvez no namoro não faça diferença, mas na vida de casado vai fazer. Sabe, quando você tem um cara do lado que ele se sente feliz em poder prover, em poder sustentar, em poder cuidar, essa é uma característica que mostra que ele realmente está disposto a dar a vida dele. Se precisar morrer trabalhando, mas dá segurança, porque no casamento finanças tem a ver com segurança também, com segurança de saúde, de vida. Experimenta casar com um homem acomodado pra você ver. Experimenta, você tá lá com problema de saúde, ele tá lá assistindo Big Brother. Você tá lá com problema de saúde, precisando pagar um plano de saúde, pagar uma coisa, e que ele tá pensando no quê? No futebol. Não tem responsabilidade emocional, não tem responsabilidade com as coisas que são primordiais para a segurança familiar. Você entende? Então, não é que você tem que ser dependente, é que você precisa observar se esse cara ele realmente se sente à vontade. Hoje, com esse discurso de que eu sou independente, eu não preciso de homem nenhum, o que a gente mais vê é um monte de mulher sobrecarregada, sabe? É um monte de mulher que queria trabalhar menos, que queria ser mais mãe, estar mais em casa, mas ela não confia que o marido vai prover, porque ela se colocou tanto nesse papel, ela nunca nem exigiu isso dele, sabe? Ela nunca nem falou pra ele, é importante pra mim que você cuide disso, que você resolva aquilo, pra eu me sentir emocionalmente mais segura, sabe? É importante pra mim que você fique responsável por isso e por isso, por esse problema financeiro, sabe? Então, tem mulher que ela não sabe falar o que ela sente, ou o que ela quer, o que ela espera do cara. E tem muito homem acomodado, porque quando você tem uma mulher que ela é toda independente, que ela acha que ela não precisa de ninguém, que o tempo inteiro ela tá se afirmando que ela não precisa de homem nenhum, que ela se sustenta, que ela paga as próprias contas, esse homem, ele vai achar que não é necessário mesmo não, e aí ele fica acomodado ali. Tá bom, mas isso dentro do casamento é diferente, meu povo, não se iluda. Dentro do seu casamento, mulher, você passa por várias mudanças, você vai ter seus filhos, você vai diminuir um pouco o ritmo e tal. E quando você tem um homem que ele não tem essa responsabilidade, que ele acha, não, ela se vira, ela lida com isso. Depois eu vou postar aqui um texto sensacional de Andréa Fernandes. Vou postar hoje nos meus stories pra você ler esse texto. Eu quero que você entenda, sabe? Você precisa saber falar pro seu esposo, pro seu namorado, o que você espera dele como homem da sua casa, como líder da sua casa, sabe? Quando a gente tem esse erro de comunicação, é natural que a gente tenha outros problemas maiores. Grava essa frase: relações saudáveis exigem conversas difíceis. Tem coisa que tem que ser conversada. E tem muita mulher que não quer conversar. Como assim?
Ah, eu tenho vergonha de falar que depois que eu tiver filho, eu quero diminuir um pouco o ritmo do trabalho, aí ele vai ter que trabalhar mais e tal. Não tenha vergonha, não. Se você tá dentro do casamento, se sinta à vontade pra isso. Ó, eu conseguiria trabalhar menos, eu conseguiria ficar mais, enfim, mais confortável se você assumisse mais essas responsabilidades financeiras aqui. Fale o que você quer. Fale o que você espera dele. Tem muito homem que acha que não, que ele não tem que sustentar, que ele não tem que prover, que ele não tem nem que se preocupar, até porque você se coloca nesse papel, o tempo inteiro você se coloca como a provedora do lar, como a que resolve tudo, como a que tá sempre pensando, se ocupando, né? Porque essa energia da sobrevivência, do trabalhar, do não sei o que, ela é bem masculina. É muito natural que as mulheres que são provedoras do lar, elas comecem a se masculinizar, sabe? Elas são mais diretas nas palavras, mais grossas em umas coisas e tal. Elas são mais provedoras. Porque assim, é uma energia masculina, o prover, o cuidar, o proteger. E a mulher, quando ela tá demais nesse papel, você vai ver, mulheres que ficam muito nesse papel de provedora, geralmente elas comem mais, elas ficam mais estressadas. Porque não é o papel natural dela. Sabe? Ah, Tati, então você tá falando que é melhor a mulher, o homem prover a casa do que a mulher? Tô falando que é muito melhor o homem ocupar esse papel do que a mulher. É isso mesmo que eu tô falando. Direto e reto. Tati, mas não é melhor os dois trabalharem? Claro que é. Claro que é. Mas eu tô falando assim, né? Que o homem sinta essa responsabilidade financeira que ele tem, né? Eu, como homem dessa casa, eu quero prover minha família. Eu quero dar segurança e qualidade pra eles. Pronto. A mulher também, com certeza, vocês estão em um trabalho juntos ali. Mas o homem, ele precisa carregar esse problema como sendo principalmente dele. Esse problema não, essa responsabilidade como sendo principalmente dele. Então, observe muito. Se você sai com um cara e a primeira coisa que ele faz é pedir pra dividir a conta, pensa assim, ó, com esse cara que você já tá aí 2 anos namorando, já tá aí 3 anos namorando, pergunta pra ele, ó, quando a gente se casar, como é que você acha que deve ser a organização das nossas finanças? Gente, quando você se casa, não existe o dinheiro seu e o dinheiro dele, existe o dinheiro de vocês dois, né? Se você ganha 1.000, ele ganha 2.000, então vocês ganham 3.000. Não existe esposa pobre, marido rico ou vice-versa, ou esposa rica e marido pobre, não existe isso. Agora, existem homens, existem mulheres também, né, que elas se sentem extremamente indignadas de ter que compartilhar o dinheiro, e não é, o dinheiro é dos dois, simples assim. A questão é que quando você tem um homem que ele assume a responsabilidade financeira da casa e tal, ele sente prazer em prover, em cuidar, sabe? Agora, quando você pega um homem imaturo, ele quer ficar às suas custas, ele quer, enfim. Então, eu quero que você pergunte pro seu namorado ou pro seu marido, né? Pergunta pro seu marido, assim, você ficaria à vontade de, se eu parasse de trabalhar e tal, você manter... Como é que seria pra você se você tivesse que manter a casa só com seus recursos, se eu tivesse que parar de trabalhar? Não, enfim... Não é se ele pode, ou se ele quer, ou se ele deve, é como ele se sente em relação a isso. Se ele se sente impotente, você precisa ver, né? Talvez dentro do seu relacionamento, você se colocou tanto nesse papel de provedora, aqui vai, aqui resolve e tal, que você nem deu espaço pra ele. 2 pessoas não ocupam o mesmo lugar. Se você tá se colocando muito como a provedora, a que resolve, a que faz, a que assume tudo e tal, dificilmente ele vai conseguir ocupar esse lugar também. Tati, mas meu marido, ele é super passivo, ele depende de mim pra tudo, é eu que escolho tudo. Aí você fica sobrecarregado, mas talvez você que colocou ele nesse papel também, né? Controladora, quer escolher tudo, quer que tudo passe pelo seu crivo. Aí quando ele te pedir pra escolher alguma coisa, você fala assim, não, pode escolher você. Eu confio no que você escolher. Geralmente as mulheres que não confiam nas decisões dos maridos, elas tornam eles dependentes mesmo, porque elas querem escolher tudo, elas querem palpitar em tudo, porque elas acham que eles vão errar, acham que vai fazer errado, acham que não vai dar certo, acham que não vai sair como ela queria. E aí, ao invés de ter um marido, ela tem um filho. E isso atinge muita coisa. Isso brocha a vida sexual do casal, porque você tem na cama, não é um marido, é um filho. Você olha pra ele, ele parece seu filho. Ah, que eu visto isso ou aquilo.
Ah, você acha que eu como isso ou aquilo? Eu faço isso ou aquilo? Gente, essa é uma decisão da pessoa. Ah, mas e se ele errar? Tudo bem, ele pode errar, ele é seu marido, ele não é seu filho. Ele não é você. Você entende? Então a gente precisa... Outra coisa que impede muito os maridos de assumirem essa responsabilidade financeira, de progredir, sabe? Até de progredir, talvez seu marido quer empreender, ou ele quer, mas você fica lá criticando todas as decisões que ele toma. O primeiro erro que ele comete, você fala, tá vendo? Eu te avisei, você não faz os trem direito, ó como é que você é irresponsável, olha isso. Aí você intimida o cara, aí o cara acha que é muito melhor ficar parado do que dar alguns passos em direção àquilo que ele quer. E deixa eu te falar, mulher, aprenda a apoiar seu marido. Ah, Tati, meu marido erra demais. Mostra pra ele que apesar daquele erro, você acredita que ele vai se corrigir, que ele vai aprender, que ele vai se desenvolver. Se você ficar o tempo inteiro só acusando os erros, isso é papel do diabo. É o diabo que fica o tempo inteiro, você não é essa pessoa. Você é um traidor. Lembra do que você fez no fim de semana passado. Lembra que quando você era criança, você nunca vai chegar em tal lugar. Tem mulher que é agente do diabo na vida do marido. É triste demais isso, gente. É muito triste, pelo amor de Deus. Esposa, mulher, mostre pro seu marido que você admira quem ele é e que você acredita em quem ele está se tornando, em quem ele pode ser, sabe? Você tem que ser a incentivadora, a que fala, não, deu errado agora, mas vai dar certo depois. Continua, insiste. Você não pode desistir no primeiro problema. Sabe, a mulher tem que ser aquele acalento que o cara chega em casa e mesmo tendo errado lá fora, mesmo tendo um dia difícil, ele fala, não, o único lugar que eu queria estar agora era perto da minha esposa. Agora tem cara que quando ele erra, ele fala, o último lugar que eu queria ir agora é pra minha casa, porque minha esposa vai me infernizar quando ela souber que eu fiz isso. Você entende? Então aprenda a conversar com seu esposo sobre os próprios problemas dele. Você vai ter um relacionamento muito mais feliz. As pessoas... principalmente homem e mulher, né? A gente tem o hábito de retribuir, de entregar aquilo que a gente recebe. Ah, Tati, mas meu marido não é a melhor pessoa do mundo, ele me critica muito. Então, comece a elogiar ele, comece a se comunicar diferente com ele. Você vai ver que ele vai se sentir na obrigação de se comunicar da mesma forma com você. A pessoa mais inteligente é aquela que começa a fazer o que acredita. Não fica lá sentada esperando o outro tomar a iniciativa. Vai e faz a sua parte. Vocês entendem isso? Enfim, meu povo, acho que eu falei até demais, né? A gente conversou sobre muita coisa aqui. Mas eu espero do fundo do meu coração que você cuide da sua família, cuide dos seus relacionamentos, sabe? Você vai ter, sim, seus desafios aí na sua vida profissional, na sua vida social. Mas quando a gente tem paz dentro de casa, quando a gente tem paz dentro da nossa intimidade com o nosso marido, enfim, a gente se sente muito mais forte para enfrentar tudo lá fora. Agora, quando ao invés de cuidar, de acolher, de fortalecer o outro, você derruba o outro, você tá lutando contra você mesma. Porque vocês dois são um. Se ele perde, você também perde. Não existe quem tá certo. Não existe quem tá certo, Não existe um que perde, um que ganha. Se ele perdeu, você também perdeu. Tem mulher que faz questão de desmoralizar o cara, de esfregar na cara os erros dele, de esfregar na cara a incompetência dele. Mas olha essa dívida que você fez, olha esse problema que você fez. Se seu marido fez uma dívida ali, tentando acertar, tentando fazer um negócio, fala com ele, eu sei que deu errado, mas eu tô aqui pra, junto com você, consertar isso. Eu sei que você vai dar o seu melhor. Eu acredito na sua capacidade. Eu acredito que esse vai ser só mais um problema que você vai resolver e vai sair mais forte disso. Eu confio em você. Gente, uma palavra de afirmação em um momento de dificuldade, ela faz tanta diferença. Faz tanta diferença. Você nunca vai se esquecer. Sabe? Você nunca vai se esquecer de alguém que te apoiou em um momento de dificuldade. Você nunca vai se esquecer de alguém que na hora que você tava ali pensando em desistir, em jogar tudo pra fora, olhou pra você e falou: ei, presta atenção, eu sei que tá sendo difícil, mas você consegue. Sabe? Tenta mais uma vez, insiste. É surreal ter ao nosso lado pessoas que acreditam na gente quando a gente tá mostrando que nem a gente acredita. Sabe? Isso transforma, isso dá um fôlego, dá uma coragem. Então, seja essa pessoa pros seus. Seja essa pessoa pros seus filhos, seja essa pessoa pro seu marido. Porque a coisa mais amarga que existe no mundo é uma mulher que reclama, que acusa, que critica. Você nunca vai ter um bom marido sendo essa mulher amarga, sabe? A mulher rixosa que a Bíblia fala,
que critica, que xinga, que fala mal do marido para outras pessoas. Gente, é feio demais isso. Mulher, pelo amor de Deus, seja competente com o poder que Deus te deu, que tá aí nas suas palavras. A gente abençoa com as nossas palavras, a gente amaldiçoa com as nossas palavras também. Tem um livro que eu li assim que eu me casei. Esse livro chama O Poder da Mulher que Ora. Eu gosto muito desse livro, é um livro pequenininho, bem curtinho. E esse livro fala assim, né, que quando você tem um filho, você tem uma autoridade espiritual sobre aquele filho. O que é autoridade espiritual? O que você pede, o que você fala sobre aquele filho tem um poder, né? Ou seja, você é uma autoridade espiritual daquele filho, né? Quando você se casa, quando seu filho se casa, essa autoridade ela sai das suas mãos e ela vai para a mão da esposa, né? Da mesma forma, o pai tem uma autoridade muito grande sobre a vida dos filhos, da filha. Quando ela se casa, tanto que o simbolismo do casamento tem muito isso, né? A mãe levando o filho, o pai no altar ali entregando a noiva, porque aquele simbolismo do altar, essa aqui é o pai passando a filha pro marido, ele tá mostrando, ó, toda a autoridade que eu tenho sobre ela, eu tô passando pra você. Agora toda honra, todo respeito, toda honra e tudo que ela tinha a mim, ela deve a você também. É isso, esse é o simbolismo ali do casamento. E aí, eu lembro quando a gente era criança, né, minha mãe passando na cama, orando pela gente. Minha mãe entrava no quarto, cobria a gente, porque eu sempre jogava a coberta pra baixo. Eu sempre jogava a coberta no chão, assim, à noite, né, rolando a cama lá. Minha mãe chegava à noite, cobria a gente, ajoelhava, orava por nós. E quando eu li esse livro, eu entendi que eu também deveria fazer o mesmo pelo meu marido. Não é de chegar ali à noite, cobrir, tá? De orar por ele, sabe? De entender que o meu marido, ele é uma pessoa frágil como eu. Ele também tem os problemas dele, mas eu, como esposa, eu tenho muita autoridade sobre a vida dele. Então, se o dia inteiro eu tô criticando, eu tô amaldiçoando, eu tô falando mal do meu marido, eu só tô incentivando ele a ser pior. Agora, se eu corrijo não, né? Se eu converso com amor, se eu exalto as qualidades, se eu tenho sabedoria para me comunicar com meu marido, se eu oro pelas lutas dele, porque seu marido tem as lutas dele, que não vai ser vencida por você. Mas aquilo que você não pode mudar, aquilo que depende exclusivamente dele, ore por ele, porque você, mulher, tem uma autoridade muito grande sobre o seu esposo. Uma autoridade que foi passada da mãe dele para você. Da mesma forma, a autoridade que você tem sobre seus filhos um dia vai ser passada para a esposa deles. Sabe? A gente precisa entender que o mundo espiritual, ele é real. O que a gente pede, o que a gente acredita, o que a gente diz, tem muito poder sobre a nossa vida. Então, antes de construir uma vida organizada aqui nesse mundo físico, a gente precisa organizar a nossa espiritualidade, o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente prega. Você precisa escolher o tipo de casamento que você quer ter. Você precisa se responsabilizar por aquilo que está sobre o seu alcance. E você precisa orar por aquilo que não está sobre o seu alcance. Orar, pedir a Deus e confiar também que Deus vai fazer o melhor. É como o cara que vai lá na terra, ele nutre a terra, ele cuida da terra, ele joga a semente e ele espera a chuva, ele espera a graça, ele espera coisas que não estão sob controle dele. Da mesma forma, é você dentro do seu casamento. Você faz a sua parte, você se comunica, você lidera a sua casa, você coloca o seu esposo no lugar de esposo. Porque tem muita mulher que não tem um esposo, por quê? Porque ela é o homem da casa. Ela chega lá querendo mandar, querendo criticar, enfim. Ela é o homem da casa, ela quer prover, ela quer fazer. Depois, em um outro momento, eu vou fazer pra vocês aqui uma live sobre energia feminina e masculina, né? Que tem muito a ver com isso aí que eu tô tentando mostrar pra vocês de alguma forma. Mas de verdade, se responsabilize por aquilo que está sob seu alcance. Sabe? Porque o que não está, você não precisa se preocupar. Essa é a verdade. Não precisa se preocupar. Ok? Meu povo, é isso. Olha só. Na próxima semana... Não. Em fevereiro, eu vou fazer um mini curso gratuito
sobre relações saudáveis. Mulheres inteligentes, relações saudáveis. O curso que toda mulher deveria fazer antes de se relacionar. Esse vai ser um curso 100% gratuito, então já se organiza aí para você participar. Se essa live fez sentido pra você, se essa live te ajudou de alguma maneira, por favor, tira um print aí. Tira um print, coloca lá nos seus stories, me marca, pra que a gente passe essa mensagem pra mais pessoas. Manda essa live, mesmo depois de terminar aqui, manda pra 3 amigas e fala: amiga, você precisa assistir essa live até o final. Porque a maioria das pessoas, elas vivem mal, elas acabam com suas famílias, com seus relacionamentos. Não é por falta de dinheiro, não é por falta disso, daquilo, é por falta de conhecimento, né? A Bíblia fala, as pessoas perecem por falta de conhecimento. E, gente, dê uma chance, sabe? Pro seu casamento, pra sua família, lute por isso, se responsabilize por aquilo que está sob seu controle, aprenda a se comunicar, aprenda a se relacionar, assuma essa responsabilidade, amadureça, porque crianças jamais constroem relações saudáveis. Enfim, aproveitando, né, falando sobre relacionamento, o curso Sabiamente, o meu curso Sabiamente, que são mais de 40 aulas, que fala sobre o amadurecimento da personalidade, foco, disciplina, toda essa clareza que você precisa ter para construir sua própria vida. Esse curso, ele tá com 50% de desconto. Eu vou deixar o link dele aqui nos stories, porque é uma oportunidade que você precisa dar pra você mesma, sabe? De se reconstruir por dentro, de mudar a sua forma de pensar, de cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua vida profissional, de alcançar seus objetivos. Tem muita mulher que ela não quer investir em si mesma, ela não quer se corrigir, ela quer que o marido faça isso por ela, que outras pessoas façam isso por ela. Não! Você começa melhorando o seu casamento a partir das suas próprias mudanças, até porque você é 50% dessa relação, né? Então, se você se responsabiliza pelas suas mudanças, já é meio caminho andado. São inúmeras as pessoas que praticaram, que colocaram ali em prática todas as coisas que a gente tem dentro do curso Sabiamente e que naturalmente melhoraram a qualidade das suas relações. Não só relação amorosa, mas relação familiar com pai, mãe, amigos. Porque quando você se relaciona melhor com você mesmo, é impossível você não se relacionar melhor com os outros. Cada um tem seus problemas. Quando você se relaciona melhor com você, você tem mais maturidade para lidar com seus problemas, para resolver suas questões. E assim, isso te dá mais maturidade para lidar com os problemas dos outros também. Simples assim. Vanessa falou: nossa, Tati, já mudei muito depois dessa mentoria. Gente, Vanessa é aluna da mentoria No Controle, que é a minha mentoria mais completa, né? Onde a gente trata ali todas as questões da vida emocional, profissional. E ela foi minha aluna foi em fevereiro, né, do ano passado. Que bom, Van, fico muito feliz. E assim, ó, Vanessa é uma prova disso. Depois que ela entrou na mentoria, ela conseguiu crescer na vida profissional, na vida pessoal, na vida financeira. Porque, gente, as nossas mudanças não estão aí em coisas externas. Tem que mudar umas coisas aqui, ó. Ah, Tati, mas eu já li tanta coisa. Se você já leu, já fez e não foi o suficiente, continua. Você tá no caminho, continua. Tem gente que dá um prazo, né? Ah, não, vou ler esse livro. Se esse livro não ajudar, também não vou ler mais nada. Fica igual uma criança fazendo birra. Não, se não for o suficiente, faz mais uma coisa e faz outra e faz outra. Você vai desistir de sua vida? Vai desistir do seu casamento? Vai desistir de seus objetivos financeiros? Não. Ah, é porque eu queria que isso funcionasse nesse ano, mas se não for nesse ano eu vou desistir. Ué, gente, se seu sucesso tem prazo de validade, então lamento, vai dar errado mesmo. Mas se você não souber perseverar, você realmente não vai chegar em lugar nenhum. Então faça isso por você. Eu vou deixar nos stories o link do curso Sabiamente com 50% de desconto. Aproveita para você já começar esse ano de 2022 diferente. Porque se você se comportar da mesma forma, adivinha, você vai mais uma vez viver o mesmo ano. E é triste, gente, eu sei, é triste. É triste a gente passar uma vida inteira vivendo da mesma forma, reclamando dos mesmos problemas, no mesmo lugar, andando em círculo. Se você quer ter uma vida diferente, você precisa ser diferente. Ah, Tati, mas eu não sei. Aproveita que no curso Sabiamente você vai descobrir tudo isso, tá bom? Então é isso, meu povo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Ó, a gente tá aqui em 97 minutos, quase 2 horas de live.
Fiquei muito feliz de ter vocês aqui. Espero do fundo do meu coração que tudo que a gente conversou abençoe sua casa, abençoe sua família. E que a partir de hoje você tome a decisão de realmente ser protagonista da sua vida, sabe? Sair desse papel de vítima, dessa mulher que reclama, que fala mal, que critica, que julga. E ao invés disso, apoiar, incentivar. E que a sua vida seja o maior exemplo pro seu marido. Aí eu quero que meu marido seja melhor. Seja você melhor. Aí eu quero que meu marido seja isso, seja aquilo. Primeiro seja você. Porque o exemplo arrasta, não só seus filhos, não só os amigos, mas seu marido também, né? O melhor que a gente pode fazer por aqueles que a gente ama é ser um bom exemplo pra eles. Essa é a verdade, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, tira seu print aí, posta lá nos stories e me marca. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até mais.